Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu te convido nessa noite, essa noite de Páscoa, a adorarmos a Jesus, Ele que é digno de toda adoração. E vamos conduzir a nossa liturgia no texto em 2 Filipenses, capítulo 2, verso 5. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o 11, nos diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Oremos. Ó Deus, nós nos reunimos aqui para te adorar, para dar a ti o louvor que a ti é devido. Especialmente nessa noite nós celebramos o amor do Filho, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, que abriu mão da sua glória e veio em humildade, em esvaziamento à terra, e por fim obedeceu a tua ordem até o fim e morreu morte de cruz, morte em agonia, morte em sofrimento, ó Deus, pagando o preço no nosso lugar. Mas pela glória do teu nome a história não para aí. O Senhor o ressuscitou dentre os mortos, o Senhor honrou o seu sacrifício e o Senhor o glorificou junto a ti mesmo. E a tua palavra nos assegura que o Senhor, por conta de tudo isso, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome que nos declara que Ele é Senhor absoluto da história e de todos, e que um dia toda língua confessará, toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, voluntariamente, nos reunimos aqui para dar a Cristo a adoração, a honra, a glória que Ele merece. Conquanto Ele morreu por nós na cruz, mas o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, Ele vive, Ele reina, Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, de onde também virá nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Ó Deus, é com esse sentimento que nós estamos aqui para celebrar este culto de Páscoa. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aqueles que nos acompanham nesse momento, que sejam edificados pelo Senhor. Aqueles que assistirão depois, igualmente, sejam edificados pelo Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E ainda convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, aonde Paulo nos diz assim, Gálatas capítulo 6, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, ele se gloriava na cruz de Cristo. De fato, a cruz é central na nossa teologia e na nossa vida. E é pensando nisso, nós vamos cantar o hino, no Inário Novo Cântico, o hino Rude Cruz. No Inário Novo Cântico, ele é o 266. Rude cruz se erigiu, dela o mundo fugiu, como emblema
de vergonha e dor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus nos dará. Sim, nós, como disse Paulo, nós nos alegramos na mensagem da cruz. Nós celebramos a mensagem da cruz. E na cruz, Jesus pagou o preço no nosso lugar para nos dar vida e nos reconciliar com Deus. Cantemos com alegria, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nesta cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nesta cruz padeceu, por pecado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome. Continuemos nossos louvores a Deus com o Ministério de Louvor da Igreja e logo a seguir teremos a mensagem com o seminarista Mateus Guedin. Deus abençoe a todos. Som. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nome do nosso Deus. Hoje um culto especial. Vamos louvar o nome dele, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Dos seus
eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela eu fui reconciliar. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o que acontece. É impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o que acontece. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou.
a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és o Cordeiro, aquele que venceu. A cruz não foi sinônimo de derrota, mas sim de vitória, Pai. O Senhor ressuscitou, e é isso que nós comemoramos hoje, ó Pai, a Sua ressurreição. A Páscoa de Cristo é a ressurreição do Cordeiro, ó Deus. Nós te louvamos, te exaltamos, porque só Tu és aquele Deus verdadeiro, o Deus que redime o seu povo. E nós te louvamos, ó Pai. Recebe os nossos louvores como aroma suave a Ti, ó Deus. Nós te louvamos e exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós
ouviremos a palavra do Senhor por meio do seminarista Mateus. Que Deus o abençoe ricamente e use ele como instrumento em suas mãos. Estar aqui é um culto especial, é um culto festivo. Nós comemoramos a Páscoa do Senhor e eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, vamos ler até o verso de número 14. Êxodo, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo na versão NVT. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês cada família escolherá um cordeiro ou cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-la com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre todos os animais da terra do Egito. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando ferir a terra do Egito a praga da morte, não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Vamos orar mais uma vez pela palavra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, Deus, e nosso pedido nesta noite é que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Santo Espírito nos ensine mais uma vez, por meio da tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó Deus, e nós te pedimos para que nós não apenas aprendemos, mas que também possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido na sua palavra. Deus, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Amém. Amém. Já de aviso, essa é um assunto muito importante das Escrituras, mas obviamente com pouco tempo nós não podemos exaurir todo o conteúdo aqui. Se a gente fosse comentar sobre cada versículo, é um texto muito profundo, nós levaríamos algum tempo bem grande para então comentarmos todo esse assunto. Muito bem, quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, precisamos entender que a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, há coisas que vão ganhando novos sentidos ou até mesmo novas funções no decorrer da história de redenção de Deus. Nós podemos comparar essa revelação progressiva com a relação de uma semente e a árvore que se origina dessa semente.
Se olharmos para a árvore já formada, uma árvore frondosa, uma árvore grandiosa que dá muita sombra àqueles que estão ao seu redor, tudo que está nessa árvore está também resumida nessa semente. É uma questão de tempo, de água e de um bom solo. Mas tudo que está na árvore, de certa forma, está já naquela pequena semente. Assim também o nosso tema de hoje, a Páscoa, no princípio aqui em Êxodo, ainda é uma semente, ainda é uma pequena muda que foi plantada. Mas no decorrer da história, no desenrolar da história da redenção, esta planta, ainda pequena, vai crescendo até se tornar uma árvore grandiosa. E para entender então melhor o que é a Páscoa, nós precisamos entender melhor o seu contexto. Primeiro precisamos olhar para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, o nome desse livro, provém do título Êxodos, que significa saída ou partida de algum lugar para outro. Isso fica evidente na história que é relatada no livro de Êxodo. Nós vemos o povo saindo da terra do Egito para a terra que Deus os daria. Esse livro ele dá sequência ao registro do povo hebreu no Egito após a migração de Jacó para lá. Vale a pena ressaltar este fato. Quando José, lá atrás, em Gênesis, lá pelo capítulo 37, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado para o Egito e lá Deus abençoou de tal maneira que ele se tornou o governador de todo o Egito. Ele era o segundo homem no Egito depois de Faraó. A história toda acontece, você pode acompanhar lá, Gênesis 37 é o início dessa história. E nós vemos lá no capítulo 45 que o faraó convida Jacó, o pai de José, e seus filhos para morarem no Egito. E no caminho de Jacó para o Egito, então Deus chama Jacó, está lá no capítulo 46, verso 3, que diz assim, Deus falando para Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. É aqui então, de fato, que começa a história do povo hebreu no Egito. E observe que o verso 4 diz que Deus os levaria de volta para o Egito. Que Deus os levaria para o Egito, mas que um dia os traria de volta. Muito bem, agora esse dia chegou. Esse dia que foi prometido de Deus a Jacó chegou. Já se passaram 9 pragas. Provavelmente você já conhece, já leu, já ouviu pregações sobre isso. Mas tem uma coisa interessante aqui. Todas essas pragas eram, na verdade, um confronto cósmico entre o Deus Yahvé e os falsos deuses egípcios. Isso serviu para mostrar que quem de fato tinha todo o poder e senhorio é Deus. É por isso que no capítulo 7, na primeira praga que Deus derrama sobre o Egito, Deus diz assim, até agora você se recusou a ouvi-lo, por isso assim diz o Senhor, eu mostrarei que eu sou o Senhor. A história segue, você pode acompanhá-la na sua Bíblia depois, e então nós chegamos no nosso texto, Êxodo capítulo 12, a última praga se aproxima. Deus havia acabado de avisar Moisés, no capítulo 11, que essa seria a última praga, porque depois disto o faraó deixaria o povo ir. E agora então, Deus vai dar as devidas ordens a Moisés, quanto ao que eles deveriam fazer. E o que nós vamos falar nessa noite é, o plano redentor de Deus se estende por toda a Escritura. E há 2 características sobre a redenção de Deus, e é isso que nós vamos falar hoje. O plano redentor de Deus se estende por toda a Escritura. Temos aqui então a primeira característica dessa redenção de Deus, é que Deus redime o seu povo. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, que Deus redime o seu povo, mas essas palavras carregam muito significado. Nós, como bons cristãos reformados, sabemos que a expiação, ela é limitada. Ou seja, a morte de Cristo, ela é limitada, ela só tem efeito efetivo em algumas pessoas apenas, ela é limitada. Não que Cristo não tenha poder suficiente, ou que seu sangue não seja capaz de redimir todo o mundo.
Mas o que Cristo nos diz no Evangelho, segundo João, capítulo 10, verso 15, é que Ele é o bom pastor e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E no verso 26, logo após ele falar isso, ele entra em uma conversa com os fariseus e ele diz: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Ou seja, se Deus morre pelas suas ovelhas e os fariseus ali não eram ovelhas, logo a expiação de Deus ela é limitada. Ele continua: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Cristo nos ensina é que sua morte foi pelo seu povo, suas ovelhas. O sangue que foi derramado ali naquela cruz foi por causa do pecado do seu povo. Dito isto, vamos entrar de fato no nosso texto e entender melhor essa redenção. Como nós já vimos antes, Deus havia falado para Moisés, no capítulo 11 de Êxodo, que ele mataria todos os primogênitos do Egito, não só os filhos, mas também cada primogênito dentre todos os animais. O verso 7 do capítulo 11 diz, acompanhe comigo: quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre egípcios e os israelitas. Aqui há um ponto interessante. O texto não está dizendo que Deus derrama suas bênçãos ou até mesmo a libertação somente sobre a nação de Israel. Não é isso que o texto está dizendo. Nós sabemos que no decorrer do Antigo Testamento e toda a história da redenção, Deus salva pessoas que não faziam parte da nação de Israel. O maior exemplo disso está numa cidade inteira, Nínive. Deus salva aquele povo porque Ele está mostrando que quem derrama arrependimento é Ele. O que o texto aqui de Êxodo está dizendo é que neste momento Deus queria mostrar que Ele estava escolhendo uma nação e que Ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Ele está se revelando a todas as nações e dizendo que aquela nação em específico era dele e que nenhum dos maiores exércitos poderiam o derrotar. Vale lembrar que o Egito ainda era uma das grandes potências mundiais da sua época. Mas Deus escolhe uma nação para que através de todas elas, de todas as outras, fossem abençoadas. É isso que vemos, por exemplo, no Salmo de número 96. Diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E o porquê disso, o salmista continua: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que os falsos deuses. O objetivo de Deus sempre foi, através de seu povo, abençoar aqueles que ainda não são. E o que significa isso? Que nós, como povo de Deus, temos a missão dada por Ele mesmo de abençoar aqueles que não foram chamados por Deus, aqueles que ainda estão vivendo afastados de Deus. Isto é, abençoar as outras nações. É por isso que em Atos, os discípulos de Cristo são chamados de testemunhas, porque eles deviam proclamar a salvação a todas as nações, até os confins da terra. Nós estudamos isso em janeiro e nós vimos que até o fim da terra não tem só um aspecto geográfico. A palavra que aparece ali é a palavra escatu, que é a palavra que dá origem ao nosso português em escatologia, o estudo do fim dos tempos. Não dá só a entender um aspecto geográfico, de ir mais longe, de ir até os fins, no sentido geográfico, mas também uma ideia de tempo, de ir até o fim da terra. Deus nos dá esse privilégio de participarmos da sua obra e de sermos usados por Ele na história da redenção do seu povo. Mas o problema é que nós não estamos preocupados com a nossa missão. Nós não estamos preocupados com o crescimento do reino de Deus. Estamos tão preocupados com os nossos interesses, com aquilo que nós desejamos, que nem nos importamos com o reino de Deus.
Observe comigo, quantas vezes nessa quarentena você pensou em novas estratégias de levar a palavra, as boas novas de Cristo àqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a Deus? Ou quantas vezes nessa quarentena você parou para repensar sua vida, suas atitudes, os seus atos e se arrepender diante de Deus? Às vezes nós buscamos mais as outras coisas, aquelas que deveriam ser acrescentadas como consequência de buscar o reino de Deus. E entenda uma coisa, Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou com uma nova identidade. Você agora tem uma nova vida. Viva ansiando mais o reino de Deus. Sirva a sociedade com sua vocação, ansiando mais o reino de Deus. Sirva a igreja com seus dons e talentos, ansiando mais o reino de Deus. Essa é a primeira característica da redenção de Deus. Ele redime o seu povo. O texto ainda continua, acompanhe comigo. O verso 3 de Êxodo 12. Diz assim, verso 3: Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. E aqui então nós temos a segunda característica sobre a redenção de Deus. É que Deus usa o cordeiro para redimir o seu povo. Deus usa o cordeiro para redimir o seu povo. O verso 2 diz que este mês seria o primeiro mês do ano. Talvez sua Bíblia traduziu como Abib, que é o nome cananeu, ou talvez apareça aí como Nissan, que é o nome babilônico. Mas o importante é que você entenda que se referem ao mesmo período de tempo. Se fôssemos trazer para o nosso calendário, essa data estaria entre o mês de março e o mês de abril. Mas o que é interessante aqui é que agora esse seria um mês que marcaria um novo começo, um novo ano. Assim como até hoje nós fazemos, na virada de ano nós dizemos, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar mais, eu vou aprender uma nova língua, eu vou viajar mais, eu vou fazer várias coisas. Claro que muito dessas coisas ficam só na intenção, até tem o ditado popular, ano novo, vida nova. Essas coisas ficam mais no pensamento, no campo das ideias, do que de fato nas ações, mas nós sempre olhamos para a virada de ano como um novo começo. Claro que também não há nada de mágico ou de especial nas viradas de ano, mas ali as nossas esperanças são recarregadas, nós fazemos planos, construímos sonhos. E observem que Deus faz isso aqui também. Ele está mostrando que agora eles estavam vivendo um novo começo. É por isso que o verso 2 diz assim: de agora em diante, este será o primeiro mês do ano para vocês. Há um novo início para esse povo. Na verdade, aqui é o começo de uma grande nação. E Deus fala a esta nova nação, dando uma ordem, e essa ordem tem a ver com a redenção daquele povo. Nos versos seguintes, Deus fala como deve ser esse rito, toda aquela cerimônia pascal. O cordeiro é anunciado e não como expiação pelo pecado. É interessante que observemos isso. O cordeiro é anunciado aqui em Êxodo, não como expiação pelo pecado, ou seja, não havia a ideia ainda de que aquele cordeiro tirava o pecado do povo. Não é isso que ele está falando. Mas era apenas um sinal. Lembrem que aqui nós temos uma semente. Ela ainda tem só um significado, mas ela aponta para algo. Olhe para o verso 6. Diz assim: guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer, ou na versão revista atualizada, no crepúsculo da tarde. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas da casa, onde comerem o animal. Como o texto mostra, o sinal da redenção de Deus para com o seu povo é o sangue de um cordeiro. E aqui existe um ponto interessante.
observem que essa semente, essa primeira Páscoa, ela aponta para o Cordeiro que haveria de ser morto. Agora, não apenas mais como um sinal, mas sim pelos pecados do seu povo. Quando a árvore está formada, nós vemos um novo significado, assim como disse João Batista no Evangelho, segundo João, capítulo 1, verso 29. Ele diz assim, quando ele vê Jesus passando: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando olhamos para o Novo Testamento e vemos a árvore já crescida, podemos então entender o sentido real da Páscoa. Não é apenas a libertação de Israel do domínio egípcio, não é apenas a redenção do povo hebreu das mãos de Faraó, mas sim a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus, daquele que foi prometido em Gênesis 3,15, logo após o primeiro pecado, daquele cujo qual Isaías profetizou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Antes, a libertação era do domínio egípcio. Agora a libertação é do reino das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho amado. E aqui é uma aplicação para nós. Entenda que o preço que foi pago ali naquela cruz não foi algo banal. Não foi preço de ouro ou prata. Não foi a vida de qualquer pessoa que estava ali naquela cruz. Foi a vida do próprio Deus encarnado, do Criador de todo o universo, do Deus que governa sobre todos, do Deus santo, justo, porém misericordioso. Ele não agiu apenas com sua justiça e ira, mas sim com sua misericórdia. Misericórdia de miseráveis pecadores, de seres que o desobedecem, que o desobedeceram e se afastaram dele, de pessoas que o crucificaram ali naquela cruz, que zombaram dele, que o perseguiram. Esse é o amor de Deus para com seu povo. Deus proveu um cordeiro santo, perfeito, divino, para que derramasse seu sangue sobre o seu povo, para que então, quando ele passasse ali naquela casa, aquela casa fosse deixada. A expressão que é usada no hebraico é como se ele pulasse, é como se ele deixasse sem passar ali com a morte do primogênito. Assim também, na nova Páscoa, nós vemos que o sangue derramado sobre o seu povo, no juízo final, então, quando nós estivermos lá, com o sangue de Cristo sobre nós, Deus então vai nos salvar da sua ira. Deus vai nos salvar da sua ira, porque o sangue do Cordeiro nos marca. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós, e agora nós estamos livres da condenação, nós estamos livres da ira divina. Essa é a Páscoa de Deus, é assim que Deus redime o seu povo. Eu gostaria de partir para a conclusão com as palavras de Paulo aos Coríntios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, eu queria que você acompanhasse comigo. Paulo diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem fermento nenhum. Celebremos a festa, não com o velho pão, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento, ou seja, sem nenhuma maldade. E eu ainda gostaria de te convidar a refletir e praticar duas verdades na sua vida. Primeiro, eu quero que você entenda que Deus te chamou com um propósito. Deus tem uma vontade para o seu povo. Deus te chamou com uma nova identidade. Por isso, viva ansiando mais pelo reino de Deus. Na sua vida, como um todo, busque mais o reino de Deus. E por último, entenda que Deus enviou o seu Filho para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado.
Por isso, livre-se de toda maldade, livre-se de toda pecaminosidade e celebre a festa, celebre a Páscoa do Senhor com um novo pão, com um novo coração, com uma nova vida em Cristo. Celebre ao Senhor com um coração arrependido diante dele. Eu te convido ainda a baixar sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, Deus, e nós te rogamos, ó Pai, para que o Senhor continue nos ensinando através dela. É só por ela que nós podemos saber das tuas verdades. Ela é a fonte, ó Pai, da sua palavra, da sua vontade para o seu povo, ó Deus. Que o Senhor possa nos deixar ainda como estamos, livres para aprender da sua palavra. Nós não somos perseguidos para isso. Ó Deus, nós agradecemos por essa bênção e que de fato, ó Deus, nós possamos entender suas verdades, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, que o teu Santo Espírito nos quebrante, nos traga arrependimento, ó Deus, e que nós possamos viver essa nova vida agora, a vida que nos foi dada pela morte do Cordeiro, com um novo pão, com uma nova massa, despojando-nos do velho homem, do velho fermento, da velha massa, e vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. Que essa seja a vontade do nosso coração, que esse seja o anseio de cada dia, ó Pai, quando nós levantarmos a cada manhã, que isso seja aquilo que nos move. E que, ó Pai, nós possamos buscar o Teu reino, a Tua vontade e a Tua justiça, porque nós confiamos em Ti, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, que nós possamos exercer a nossa vocação na sociedade, ansiando mais o Teu reino, que nós possamos exercer nossa vocação na igreja com os nossos dons e talentos, ansiando pelo Seu reino, nas nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, que toda a nossa vida, Deus, seja ansiando pelo Seu reino, ó Deus. Nós agradecemos e lembramos nesse culto a morte do Cordeiro, a vítima pascal, o Teu próprio Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Criador. Nós agradecemos pela provisão do Teu Cordeiro, ó Pai, e Te louvamos, Te engrandecemos mais uma vez, e que isso se repita por todos os anos, até o último segundo da nossa vida, até o último fôlego, ó Pai. Essa é a nossa oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a graça, maravilhosa graça de Jesus, o Filho, que morreu, ressuscitou, reina, está à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. E a comunhão do Espírito Santo, Deus que habita em nós, seja convosco, seja sobre vossas famílias, seja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz.